Olá, tudo bem? A graça e a paz. Espero que vocês estejam desfrutando sempre do amor poderoso, maravilhoso de Jesus Cristo. Esta é a noite da esperança e nós nos reunimos sempre aqui neste canal para esse tempo de meditação, de oração. E nesse mês é um mês para nós muito importante, porque é o mês de aniversário da IPI Vila, nossa igreja local, Igreja Presbiteriana Independente da Vila Carrão, onde a gente se reúne como família de Deus, como uma extensão do corpo de Cristo para celebrar, para viver a igreja, para ser igreja e, sem dúvida nenhuma, para ser ali sal, luz, ser bênção naquele bairro, ser bênção nessa grande metrópole que é São Paulo. Então, para nós é uma alegria porque nós cremos que quem tem sustentado a nossa igreja é o Senhor Jesus Cristo. Nós cremos que Ele é a rocha da nossa vida, dessa instituição, dessa igreja, da Igreja de Cristo aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Nós vamos fazer oração e vamos então meditar a noite da esperança desse mês. Ela está todos os trabalhos da igreja, na verdade, celebração. Nós temos refletido sobre o ser igreja, né, um tema geral, o DNA da igreja, e nesta noite a igreja e o serviço, servir a todos e todas como expressão do amor e obediência a Deus. Nós vamos orar, vamos ler o texto, vamos meditar e vamos também adorar o Senhor. Oremos. Pai querido e amado, nós adoramos o Teu nome, agradecemos, ó Deus, a Tua bênção, a Tua presença, o Teu amor infinito por nós, as Tuas bênçãos que se renovam a cada manhã. Nós reconhecemos, ó Deus, e procuramos viver de tal forma que a nossa vida seja expressão de gratidão, de reconhecimento, de honra àquilo que o Senhor tem feito por nós. Nós sabemos que os nossos atos, as nossas ofertas, a nossa adoração, o nosso louvor é pequeno diante da Tua grandeza e dos Teus maravilhosos feitos. Mas na nossa pequenez nós queremos manifestar gratidão e reconhecer que Tu és o nosso Deus e que nós fazemos parte da Tua igreja, do Teu povo, e assim nós queremos viver. Abençoa, ó Pai, a cada um dos meus irmãos e irmãs que nesta hora participa conosco da noite da esperança. Tu conheces o coração de cada um de nós, então, ó Deus, ministra, realiza a Tua obra, faz aquilo que é do Teu querer sobre nós. Nós clamamos, nós oramos com o perdão dos nossos pecados, em Jesus Cristo. Amém. O texto, então, da nossa meditação desta noite, eu vou usar 2 versículos, né? Por que devo servir a Deus? Então, a igreja e o serviço, devo servir a Deus como expressão de obediência e amor, obediência, e eu incluiria gratidão. Então, primeiro o versículo está no Evangelho de Marcos. Convido você a acompanhar a leitura. E é importante a gente sempre ler e depois reler e meditar nos nossos devocionais acerca daquilo que a gente tem lido e tem meditado. Então, primeiro o texto é Marcos 10, o verso 45. É uma palavra do Senhor Jesus e o Senhor Jesus diz isso aos seus discípulos. Então, Marcos 10, o verso 45, diante do pedido de Tiago e João, lá no finalzinho desse episódio, Jesus então diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para servir, para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A expressão Filho do Homem é Jesus Cristo falando de si mesmo.
Então, o próprio Jesus, ele se autodefine e ele dá para nós a essência da sua missão, né? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O outro texto que eu gostaria de meditar como base da nossa meditação é Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, o capítulo 5, Gálatas 5, o verso 13, Paulo falando sobre a liberdade em Cristo Jesus, na perspectiva de que Cristo nos resgatou da escravidão, da morte, do pecado e nos deu uma nova vida. E aí Paulo, dentro desse contexto, escrevendo aos Gálatas, ele diz assim, no verso 13 de Gálatas 5, porque vós, irmão, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros em amor. Vou repetir. Porque vós, irmão, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar a ocasião à carne, aos desejos da carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Palavras do Senhor para o nosso coração. Por que devo servir a Deus? A igreja hoje ela tem se distanciado da vocação para a qual foi chamada. A igreja hoje ela se parece muito, eu me lembro dessa expressão há alguns anos, e quando eu ouvi isso eu fiquei assim chocado num primeiro momento e fiquei escandalizado também quando ouvi e li sobre essa expressão. A igreja parece um grande mercado. Um grande shopping center espiritual e religioso, onde as pessoas vão para adquirir, para conquistar, para receber alguns serviços espirituais, e ali ela só vai para isso. No shopping, no mercado, a gente vai para adquirir e comprar alguns bens materiais, e na igreja, bens espirituais. E eu fiquei preocupado e venho pensando e ruminando, e hoje eu concordo com essa expressão. As pessoas estão na igreja como ela vai ao shopping, ela vai lá para ter um tempo de lazer, um tempo agradável, come, bebe, compra algumas coisas, satisfaz alguns desejos de consumo, né? Algumas coisas que ela quer, mas ela não tem muito compromisso com aquilo. A igreja se transformou em um grande shopping. Eu vou, adquiro, conquisto algumas coisas, viro as costas e vou embora. As pessoas buscam a igreja para serem atendidas em algumas das suas necessidades espirituais e materiais. É o grande mercado da bênção. Se a gente for observar, é realmente isso. As igrejas estão se tornando um grande mercado de bênção. E um mercado que oferece, inclusive, a solução de problemas e demandas da vida que ninguém pode resolver, porque Deus faz o impossível, Deus faz milagres. Então, assim, quem oferece essa bênção e vende essa bênção acaba atraindo muita gente. E a gente tem percebido aí grandes movimentos que se autodenominam como Igreja de Cristo e sai vendendo bênção. E as pessoas, nas suas necessidades, nas suas ansiedades, nas suas demandas, elas acabam indo e acabam se empenhando por adquirir algumas bênçãos impossíveis, porque Deus faz coisas impossíveis. Mas o grande problema é o seguinte: Deus não vende bênção. De graça recebei, de graça dai. Precisamos ter o cuidado para não nos aproximar de Deus com essa mentalidade e postura. Deus nos chamou para ser povo, para ser família, com um propósito e não só apenas desfrutar das suas bênçãos. Então nós somos chamados, somos escolhidos, somos vocacionados, somos capacitados para ser igreja de Jesus Cristo, não para ir na igreja e adquirir alguma coisa que eu preciso e que eu quero.
A teologia da prosperidade, inclusive, ela se baseia nessa premissa, né? Você dá alguma coisa para Deus, Deus vai te dar mais. Né? Não. Deus já deu uma coisa grandiosíssima para nós, que é a salvação por meio da fé. Eu creio que Jesus morreu na cruz, eu recebo salvação, recebo fé. E a bênção de Deus é gratuita. Não é mérito, eu não preciso comprar, não preciso adquirir. Então, o serviço na igreja, eu sirvo ao Senhor e eu sirvo à igreja, eu sirvo ao próximo como expressão de amor. E isso é ser igreja. Então, a igreja está no mundo com um propósito. A igreja foi chamada e está no mundo para servir ao Senhor. Então, eu gostaria de refletir e chamar a atenção para alguns pontos. Somos chamados para servir e abençoar. Deus nos chamou para servir e abençoar. E essa questão do serviço e abençoar, ele está na nossa existência desde a criação. Desde a criação, o Senhor estabeleceu esse sentido de serviço ou mordomia, como nós falamos quando nos referimos ao Antigo Testamento. A mordomia está na vocação de Adão e Eva. O Senhor colocou no jardim e falou, cuida. Desfruta, mas cuida. O jardim era para abençoá-los, mas era também para ser cuidado. Né? Deveriam cuidar da criação. Então, esse conceito, esse princípio de cuidar uns dos outros, ele faz parte, não é coisa do Novo Testamento, não é coisa apenas de Jesus Cristo. Se fosse apenas de Jesus Cristo, seria suficiente, mas ela faz parte da tradição antiga, do Antigo Testamento. Nas leis de Moisés, a gente percebe esse cuidado, né? A distribuição da terra, o cuidado entre eles, né? A proteção entre eles, ou seja, isso tudo seria testemunho para outros povos. Então, o exemplo de Jesus e o ensino de Jesus para com os seus discípulos nos traz essa perspectiva. Né? O próprio Jesus se deu, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E aquele período que Jesus passou com os discípulos, ele ensinou isso, a maneira como deveriam cuidar e servir uns aos outros. Os discípulos foram preparados nesta direção, neste princípio bíblico e fundamental. A igreja deve servir segundo o coração de Deus e sinal da bênção. A igreja é sinal da bênção de Deus no mundo. Por isso que nós servimos não para alcançar alguma coisa, porque tudo nós já recebemos de Deus. E tudo que nós recebemos de Deus, nós recebemos de maneira gratuita, de graça. A igreja não foi chamada para desfrutar apenas das bênçãos, mas para partilhar o que recebe. Porque é muito simples a gente dizer, nossa, ó, Deus tem me abençoado, e a gente cruza o braço e a gente não tem nenhum sentido de responsabilidade, engajamento, envolvimento. Eu recebi a mesma coisa, a pessoa assim, já sou salvo, né? Que beleza, já sou salvo, os outros é que se vire. Não, nós somos chamados para partilhar a salvação, que é o maior bem de Deus para nós. Nós somos chamados para partilhar todas as coisas que nós recebemos de Deus. Volto a dizer, de graça recebei, de graça dai. Jesus, em momento nenhum, ele cobrou por aquilo que ele realizou entre as pessoas, e Jesus fez milagres grandiosos. Jesus abençoou as pessoas de maneira extraordinária. Em nenhum momento ele pede algo em troca, em nenhum momento ele cobra, muito pelo contrário. Quando ele entra na sinagoga em Jerusalém e vê aquele momento de vendendo as coisas, ele se revolta com aquilo, porque a bênção de Deus, o templo de Deus era casa de oração para todos e todas, e não era um mercado de bens religiosos. Jesus se revolta porque quem tinha dinheiro comprava, mas quem não tinha o que oferecer a Deus, segundo o sacerdócio, segundo a religião judaica antiga, que tinha se distanciado
de Deus, o que acontece? As pessoas estavam impedidas. Essa é a revolta de Jesus. Então nós somos chamados para servir. E Jesus veio servir não porque nós merecemos, mas porque nós precisávamos da bênção de Deus, e nós precisamos da salvação, e nós precisamos de Deus. O serviço é a expressão de gratidão e amor a Deus. Nosso serviço em prol da igreja, do reino, do próximo, é algo que se faz em amor e gratidão. Porque aquilo que Deus nos oferece é grandioso. Porque aquilo que Deus nos oferece não tem preço. A gente consegue colocar preço na água, a gente consegue colocar preço na vida, a gente consegue colocar preço no ar que respiramos, nós conseguimos colocar preço no valor da terra, do planeta que nós habitamos. Ou seja, o ser humano pode tentar e ele coloca preço nessas coisas todas, mas essas coisas não têm preço, porque o dia que acabar, acabou. Pensa no dia que acabar a água. Pensa no dia que acabar o ar. Pensa no dia que acabar a terra. Pensa no dia que acaba a vida. Quem tem controle sobre essas coisas são dádivas de Deus, são presentes de Deus. E o maior presente dele, todos, Jesus vem e vence a morte e nos dá a vida eterna. Então, assim, tudo que nós recebemos de Deus é graça, é bênção, é gratuito. Se a gente tem compreensão disso, a gente então vive uma vida de gratidão e amor a Deus. Em nossa sociedade, a maneira como vivemos é marcada aquilo que faz, ele recebe. Eu faço e recebo, eu compro. Precisamos trabalhar para sobreviver. Precisamos sempre fazer algo para se alcançar o necessário, ou aquilo que almejamos e sonhamos. A gente tem que sempre fazer alguma coisa para receber alguma coisa em troca. Com Deus não é assim. Nós já recebemos. Ele espera de nós só gratidão e amor. Então, no reino de Deus não é assim. Nós precisamos fazer para ser amado e salvo? Não, já somos amados por Deus, somos amados porque somos filhos, somos amados porque somos criaturas. O serviço que faço porque creio no amor, creio nessas coisas, tenho compreensão dessas coisas, tenho fé nessas coisas, recebi por meio de Cristo Jesus essas bênçãos todas. Então, o serviço que eu faço para a igreja, né, e para o próximo é porque eu creio, eu compreendo que eu sou amado, que eu fui salvo e que as bênçãos celestiais e todas as bênçãos, tudo aquilo que eu tenho é bênção de Deus. Então, o serviço é fruto de fé, de gratidão por aquilo que Deus já fez por mim. Então eu não faço as coisas porque eu quero alguma coisa de Deus. Eu não uso isso como moeda de troca, e esse é o outro ponto, né? Serviço não como moeda de troca. Somos amados e a salvação é gratuita, então o serviço não pode ser feito para se alcançar a salvação e nem o amor de Deus. A pergunta é simples: o que eu posso fazer para alcançar ou para ganhar o amor de Deus? O que eu faço para alcançar a salvação? Ou seja, nós não temos condições de comprar o amor de Deus, de comprar a salvação. Então não adianta eu querer insistir nessa lógica de que eu tenho que ir para a igreja porque eu preciso da salvação, eu tenho que ir para a igreja para alcançar o favor de Deus, eu tenho que dar o dízimo para que Deus me abençoe, eu tenho que fazer isso para que Deus... Está errado essa lógica é a lógica do mundo, não é a lógica de Deus, não é a lógica do reino. Nós já recebemos, nós já fomos agraciados, nós já fomos tremendamente abençoados. Nós temos que viver como expressão de gratidão e honra a Deus. Então eu faço por amor, eu faço
porque eu reconheço aquilo que Deus tem feito na minha vida, as coisas grandiosas que Deus tem feito na minha vida. Então o serviço não pode ser feito para alcançar a salvação e nem o amor de Deus, muito menos para ter o direito de alguma coisa, ou algum pedido, ou alguma coisa de Deus. Às vezes a gente se coloca diante de Deus achando que a gente tem algum direito. Eu sou um crente bonzinho, então o Senhor tem que me ouvir, o Senhor tem que me responder. Está errado isso. Na verdade, não somos merecedores absolutamente de nada, mas Deus nos ama e Deus nos abençoa. A palavra de Deus diz que as bênçãos de Deus caem sobre justos e injustos, e aqueles que reconhecem que são abençoados devem viver de maneira digna e servir com alegria, com gratidão, com amor ao Senhor e ao próximo. Eu faço o serviço pois quero que Deus me abençoe. Está errado. Eu faço o serviço porque Deus já me abençoou e eu fui chamado para servir e partilhar as bênçãos de Deus. Então a igreja deve servir como expressão de amor. Por que devo servir a Deus como expressão de amor, de gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele me deu, que absolutamente ninguém pode me dar, é a vida eterna em Cristo Jesus. Somos amados e a salvação é gratuita em Cristo Jesus. Então o serviço não pode ser feito para se alcançar salvação e nem amor de Deus, porque isso já está em Cristo. Eu só preciso crer em Cristo. Crer que Ele morreu na cruz por nós. Creio que Ele veio para nos salvar. Creio que Ele é a salvação. Eu só preciso acreditar. Eu não preciso trabalhar. Eu não preciso fazer absolutamente nada. Eu não preciso pagar. Eu preciso crer. E crendo, eu vivo como um servo de Deus, e a minha vida é expressão de gratidão, o meu envolvimento, o meu engajamento com a vida da igreja, o meu serviço ao próximo é como expressão do amor que já me alcançou e já me salvou. Muito menos para ter o direito de alguma coisa, eu faço o serviço pois amo a Deus. Porque sou amado por Deus, porque Deus me abençoa, e eu abençoo as pessoas porque sou alcançadas pela bênção de Deus. Somos chamados para servir e abençoar, por amor a Deus, gratidão a Deus, por amor ao próximo, e gratidão ao próximo que nos dá a oportunidade de servir e expressar o nosso amor a Cristo. Servimos como expressão de amor e gratidão. A igreja serve. Você foi chamado para servir. Você foi chamado para frutificar, para ser bênção no mundo. E este meu envolvimento, e este meu engajamento, e a missão que eu realizo por amor e gratidão a Deus. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar agora. Fecha os teus olhos. Se você tiver algum pedido especial, se você tem algum pedido de intercessão, algum amigo, amiga, às vezes um colega de trabalho, às vezes um familiar, você pode colocar agora em oração. Eu estarei orando, mas a minha voz será a nossa voz. Juntos nós intercedemos, juntos nós clamamos a Deus e Ele ouve e nos responde. Vamos orar. Pai querido e amado, nós adoramos o Teu nome, agradecemos, ó Deus, esse momento de reflexão, esse momento com a Tua palavra. Como é bom, ó Pai, reafirmar a nossa fé, a nossa gratidão, o nosso amor a Ti, e saber que nós somos chamados e escolhidos para servir, e o serviço que nós prestamos à Tua igreja, ao Teu reino, ao próximo, deve ser expressão de gratidão por aquilo que o Senhor já tem feito na nossa vida. Nos capacite cada vez mais para compreender, para vivenciar e para viver uma vida consagrada, engajada, a serviço do Teu reino, da Tua igreja e do próximo.
Ouve, ó Deus, o clamor da tua igreja, aqueles irmãos e irmãs que estão nesta hora. Reunidos aqui, nós elevamos o nosso pensamento e voz. Ouve o nosso clamor, nossa oração de intercessão por aqueles que estão vivendo momentos difíceis, ó Deus. Servimos também através da oração de intercessão, intercedendo por aqueles que padecem e necessitam, ó Deus, do teu agir. Age, ó Deus, estende a tua mão, realiza o teu milagre, a tua obra conforme a tua vontade, o teu querer. São tantos problemas, são tantas crises, são tantas situações que nós enfrentamos na vida, relacionamentos, financeiro, Pai, no lar, no trabalho, na família, questões físicas e emocionais, ó Pai, saúde. São tantas situações que trazem, ó Pai, pesar ao nosso coração, à nossa alma. Que o Senhor atenda ao nosso clamor. E nós cremos, ó Deus, na Tua promessa de que o Senhor está conosco, nos guardando, protegendo. Traga também ao coração daqueles pelos quais nós clamamos esta certeza, a percepção do Teu amor, da Tua presença, da salvação em Cristo Jesus. Nós agradecemos esse tempo, Pai. Nós oramos com o perdão dos nossos pecados, ó Deus. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém e amém. Irmão, irmã, Deus abençoe. Esteja nesse mês intercedendo pela nossa igreja, que a gente, enquanto igreja de Cristo Jesus, seja sempre sensível ao Espírito, à voz, à vocação, ao chamado de Deus, para sermos uma igreja abençoada e abençoadora. Deus abençoe. Forte abraço.